Já estamos de volta e como eu falei no bloco anterior, a gente vai saber um pouquinho agora sobre essa questão do glúten, da lactose, por que esses alimentos são importantes, por que às vezes a gente tem que tirar ele da nossa alimentação. Mas para isso, gente, a gente tem que procurar quem entende do assunto. Nesse caso aqui, a gente vai falar com a nossa nutricionista, a Slaine Nogueira. Bom dia mais uma vez, Slaine. Bom dia. Vai, explica pra gente o que é mito, o que é verdade nessa questão de glúten e lactose. Assim, inicialmente eu quero falar da importância das pessoas procurarem especialistas, né, na área, para que seja diagnosticado realmente se o paciente tem a presença de doença celíaca, se tem intolerância à lactose, né, e outras situações, porque é a partir desse momento que a pessoa deve ou não restringir esse tipo de nutriente, que é lactose e glúten. Certo. Então, as pessoas, quando elas assistem televisão, rádio, novela, são muito influenciadas pela mídia, pelos artistas, né? No geral, hoje em dia está muito crescente o número de blogueiras fitness e elas representam no mercado da nutrição um terremoto para a gente, sabe? Porque ela tá tomando conta, mas como elas não são especializadas na área, né? Na nutrição, então elas vão cair por terra em algum momento. Então, as pessoas devem ter o máximo de cuidado com isso, porque se houver realmente necessidade de retirar, ok, a gente vai aos poucos controlando isso daí. Até porque, por exemplo, quando a gente faz normalmente quem deve fazer o diagnóstico são os médicos. Certo. Nutricionistas fazem o tratamento alimentar, né? De um plano alimentar. É como se ele fosse no endócrino e ia ver o que tá faltando, o que não tá. Tem todos aqueles exames específicos para saber se você tem intolerância a alguma coisa. Com isso na mão, aí eu vou no nutricionista para preparar a minha dieta em cima daquilo. E o profissional nutricionista que restringir no plano alimentar glúten e lactose de um paciente que não está com diagnóstico de alguma dessas situações, infelizmente ele está sendo antiético, a não ser que o próprio paciente permita isso. Tem que ter uma conversa entre eles, né? Entendi. Porque tem muitos pacientes, digamos que teimosos, tá? Eu vou até ao pé da letra mesmo. E querem porque querem restringir, porque fulana falou que é bom. Alguns médicos também acabam influenciando isso daí, tem muito hoje em dia no mercado. Então, o que é que acontece? Quando esses pacientes chegam para nós, diagnosticados, ok, a gente controla direitinho. Agora, depende muito da fase da doença em que o paciente está. Certo. Não precisa restringir totalmente uma intolerância que está no paciente leve, por exemplo. Tem alguns alimentos que contém menor quantidade a lactose, que ele pode sim consumir. Normalmente. Na vez passada, eu tinha comentado que os queijos mesmo, que eles mencionam na embalagem, lac-free, né? Que é sem lactose. Isso é, na maioria das vezes, pura enganação. Porque a maioria dos queijos, na verdade, tem pouquíssima quantidade de lactose, né? De carboidrato, né? Que a gente chama. Então, as pessoas devem ficar atentas, inclusive, para a leitura de rótulo, né? Porque já aconteceu de muitas pessoas serem enganadas. Vão aos supermercados, são produtos caríssimos, infelizmente, né? Verdade. Só as pessoas que têm mais condições financeiras, como os próprios artistas, né? Que acabam aderindo aí a essa moda. A gente costuma chamar de moda, né? De ficar sem o glúten e sem a lactose. A Manu falou uma coisa bem legal aqui na hora que a gente estava no intervalo, que, por exemplo, essa receita que ela trouxe hoje é feita com tapioca, né? Com a massa da tapioca e tal. O trigo, né? Não tem o glúten. Isso. Aí tem pessoas, como você mesmo falou, que estou comendo tapioca, eu estou fitness, fez né? A substituição do pão pela tapioca. Não fez nada, né? Não fez nada e provavelmente piorou a situação. Pois é, aí chega lá, não, eu vou comer tapioca porque eu estou diet, né? Estou fitness. Aí pega uma tapioca deste tamanho, com queijo, presunto, frango, bacon, não sei o que, mas eu comi uma tapioca, eu estou fitness. Né? E às vezes a própria tapioca, dependendo de como você vai comer, ela vai lhe engordar muito mais do que um pedaço de pão. Sim. Né? Se você pega uma fatia de pão integral, né, que acaba lhe dando mais fibras e tudo. De fibras. Já a tapioca é um alimento refinado, para falar Exatamente. A verdade, a goma em si. A goma então, em si, ela por é refinada. exemplo, para o grupo de diabéticos, a tapioca, infelizmente, não é considerada uma alimentação
saudável para esse grupo, porque a gente costuma chamar que ela tem um alto índice glicêmico, onde vai gerar o aumento da glicose no sangue. No sangue. E para um diabético descompensado, isso é um perigo. Então eu só posso substituir, entre aspas, o pão, o glúten pela tapioca se eu, comprovado por exames médicos, tenho intolerância ao glúten. Ao glúten ou a própria doença celíaca, que há um conceito diferente disso daí. Né? Porque a doença celíaca, ela engloba muitos sintomas, entendeu? Inclusive, ela não só está ligada à ingestão do glúten, ela está ligada até à questão de alergia mesmo. De passar na prateleira de massas, por exemplo, no supermercado, e aquele pozinho da farinha, se tocar, a pessoa começa a ficar vermelha. A gente estava conversando no intervalo aqui, eu falei que essa doença celíaca apareceu muito assim pra mim, desse negócio, porque eu tenho uma tia que, inclusive, mora em Recife. Ela, há 30 anos atrás, ela começou a emagrecer muito, passava muito mal. E assim, não identificavam que era essa doença que ela tinha, né? E aí, depois de muitos anos e tal, ela foi para os Estados Unidos, voltou e assim, estava definhando mesmo. Descobriram que ela era celíaca. Certo. Né? Hoje você vê, você não imagina nunca que ela tem algum problema. Super saudável, corpinho massa, tudo tranquilo. Mas porque ela conseguiu aprender a viver com isso. Ela sai, ela se diverte, ela come tudo. Mas aí começou a substituir as coisas. E uma dessas coisas, nesse negócio da pele, então, por exemplo, na casa dela, os filhos e o marido não são celíacos, só ela. Então, assim, ela não deixou de comprar pão, de comprar as coisas, de fazer um bolo, de ter um macarrão, mas ela, mesmo quando ela vai cozinhar, ou alguém vai fazer, ela não pode, por exemplo, a faca que foi cortada o bolo, se ela pegar a faca, mesmo tendo só aquele farelinho, e ela comer, ela passa mal. Ela passa mal. Isso a gente costuma chamar de contaminação cruzada. Cruzada, exatamente. Por exemplo, namorados. Tem um que possui intolerância, né, ou então a doença celíaca, e costuma compartilhar em algum local, vão viajar, alguém esquece. Aí, ou então no momento do beijo. E esse tipo de situação ocasiona aí vários sintomas ligados à doença celíaca. Tem uma mãe, inclusive, eu vou falar porque ela comenta muito lá na Cozinheiros, que eu sei o nome dela agora. Ela chegou com o filhinho era novinho. E ela pediu o café da manhã lá, a gente serve com ovo. E o filho dela é alérgico a ovo. Então, assim, ela não comia o ovo, porque se ela comesse o ovo e encostasse no filho para dar um beijo, aonde ela encostou, enchia de brotoeja. Caramba! O bolo que ela pedia tem que ser sem ovo. A alergia do neném era só o ovo. E aí a mãe se privou, não podia, porque se ela beijasse o filho adoecia. E eu acho engraçado o seguinte, olha só que situação, assim, triste no geral, que acontece com essas pessoas que são realmente doentes, são intolerantes. E eu fico muito triste com essas pessoas que restringem sem necessidade. Não sabem, às vezes, o que a pessoa que é doente sofre. Né? Hoje em dia, não, como ela mesmo falou, existem vários tipos de alimentos que são caros, mas você tem opções. Né? Porque, de qualquer forma, como aumentou o número de pessoas diagnosticadas, então a indústria de alimentos resolveu aumentar aí a produção. E aí tá ganhando mais dinheiro com as pessoas que não estão doentes. Não é? Aí o que é que acontece, então, com as pessoas que fazem restrição sem ter sido diagnosticada? Vai apresentar futuramente essa doença, essa falta. Porque o corpo da gente, é o que eu sempre falo aqui, é muito perfeito, né? É uma máquina perfeita. Então você precisa de todos os nutrientes para que ele possa funcionar, né? Então não é à toa que existe aí o pão, os alimentos com glúten, com lactose, hoje em dia está muito mais difícil, tudo tem, quando vai lá, dificilmente você vai numa plantação e não teve ali um agrotóxico, não teve ali alguma coisa. Falando da questão da mudança do tempo também, que houve uma mudança no trigo hoje em dia, diferente daquele de antigamente e tal. Até para você cozinhar tradicionalmente, existe trigo A, trigo B, trigo 0, trigo 1, trigo 2. Tudo, né? Mudou. Então, assim, lógico que a nossa alimentação hoje, por conta desse passado tempo, não é alimentação dos nossos avós, bisavós, que comiam realmente coisas saudáveis, né? Era da terra, direto para a mesa. A gente não, a gente está muito industrializado em tudo, até naquilo que a gente chama de natural. Verdade. Agora tem um detalhe que eu acho até interessante, essa moda. Assim, eu acho que é a única vantagem, que as pessoas que aderem a isso está utilizando mais produto natural. Então, como você mesmo falou, que vem da terra, que são as raízes, por exemplo, é uma substituição das massas no geral,
para algo que seja realmente natural. Inhame, macaxeira, batata doce. Evita, no geral, esses produtos industrializados, né? Já faz essa troca saudável aí. Isso. Agora, só um detalhe. Quando algumas pessoas vão em alguns supermercados e tem uma prateleira cheia de produtos sem glúten ou sem lactose, pode ser que boa parte daqueles produtos, apesar de não ter nenhum deles, não seja saudável. As pessoas não devem criar essa ideia de que tudo que é sem glúten, sem lactose é saudável, né? Não é, né? Então vamos fazer assim, o papo tá gostoso, né? O bom é que a gente vai aprendendo e é tão legal que eu aprendo todo dia aqui com cada entrevistado que vem. E no domingo eu estava na casa de uns amigos e um deles disse que fez todos os exames, apresentou essa questão da intolerância à lactose e falou dos queijos, e a Slaine tinha falado na quinta-feira aqui sobre o eu. Eu falei assim, mas os queijos mais escuros você pode comer? Não sei o que. Ele virou nutricionista desde quando? Eu falei assim, não, eu aprendi Tudo de Bom, porque o Tudo de Bom é isso, é informação para você. Então não sai daí que a gente volta já já, é um intervalo rapidinho e a gente está aqui esperando por você.